Bom, pessoal, hoje a gente está com mais um episódio do Pod Perícia. Hoje a gente vai falar sobre autismo. Estou aqui com Luciana Trindade, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência, Dr. Gabriel Teles, médico perito do IPEC Perícias, e doutora Celeste Leite dos Santos, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos começar a falar sobre os principais benefícios da pessoa com autismo, como os familiares podem fazer para acessar esses benefícios, e a gente vai começar pelo DPC-LOAS, que é um dos mais procurados. Bom, como a gente falou de outra vez já, o primeiro requisito é a questão da renda, que seja até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. É possível em alguns outros casos, sim, judicialmente, mas de qualquer forma é sempre bom ir ao INSS e fazer as solicitações, porque isso daí já vai te dar um norte se você vai ter que judicializar ou não, e o principal que é contar a data do início do requerimento do benefício, porque se eu não vou ao INSS e espero muito tempo para ir ao judiciário, a gente só vai começar a contar o tempo da entrada da ação em juízo e olhe lá, quando eles não requerem o pedido administrativo primeiro. Mas essa busca pelo judiciário só depois da negativa do INSS? Sempre a busca do judiciário só depois da negativa do INSS. E via de regra, qualquer benefício que é concedido pelo INSS, sempre primeiro ir ao INSS e fazer esse requerimento, porque já começa a contar da data do requerimento para o INSS. Então, mesmo que você vá à justiça e leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para conseguir aquele benefício, você recebe retroativo aquela primeira data que você foi fazer o pedido no INSS. Bom, meu nome é Luciana Trindade, prazer estar aqui com vocês. Participo mais uma vez aqui, do Pod Perícia, no sentido de trazer as indagações das pessoas que me seguem nas redes sociais e buscam por muitas informações, porque tem muitas dúvidas e, de fato, não é numa linguagem simples, Eduardo? As famílias buscam o INSS, às vezes só com o laudo e com o CID, e não é só aquilo. Depende de uma série de documentações para, de fato, você conseguir chegar num resultado mais conclusivo. Mas o que eu queria te perguntar? Existe alguma regra, assim? O que eu levo para essa primeira consulta? Porque a gente chega lá às cegas, né? Olha, na verdade, a primeira coisa que você tem que levar para o INSS não é nem a questão da consulta. Se você já conseguir fazer esse pedido online pelo telefone do INSS ou pelo site e você já partir para a perícia médica, é uma coisa. Mas se você vai buscando atendimento presencial no INSS, de início o que você precisa é da sua documentação pessoal, RG, e a certidão de nascimento da criança, ou RG se tiver preferencialmente, ou pelo menos o CPF, para dar entrada num pedido desse benefício. Depois disso daí é que vão fazer o agendamento dessa perícia médica para depois você se preocupar com essa documentação médica para levar. Então, no início, se você vai presencialmente, você nem se preocupa com essa documentação médica ou vai fazer esse pedido eletrônico. E você sabe, Eduardo, que eu acho que o doutor Gabriel já deve ter passado por isso, que eu tive uma família que fez toda a solicitação, só que no dia da perícia não levaram a criança, que era um nível grau 3, de autismo, e aí o perito também não atendeu, porque, de fato, a pessoa que estava solicitando era menor, enfim, os pais estavam representando, mas não levar. Isso acontece e é obrigatória a presença? É obrigatória a presença. Agora, em termos, se você está falando de uma pessoa que não tem condição de ir ao INSS, você tem que fazer esse requerimento ao INSS e volto para o início. O principal ponto é o seu primeiro requerimento no INSS. Agora, se essa pessoa não tem como ir ao INSS e você faz esse requerimento no INSS simplesmente responde que não tem como ir na sua casa, você já tem tudo que você precisa para recorrer à justiça. Então, é por etapas. Então, se tiver negativa, de fato, buscar a justiça para se fazer justiça. Exato. É isso? Aí eu acho que a doutora pode até falar, ou o doutor Gabriel.
Assim, no âmbito da perícia judicial, eu já lidei com um paciente esquizofrênico que teve um surto psicótico logo antes da perícia, né? E aí, na hora, foi uma das minhas primeiras perícias na vida. E aí, na hora, eu não tinha muito conhecimento a respeito, e aí prossegui a perícia conversando com a esposa do periciano. Depois, né, debruçando nos livros, estudando, aí eu descobri que a melhor forma de lidar com isso é peticionando nos autos o que aconteceu, e aí o juiz pode converter essa perícia para uma perícia indireta, que é uma perícia que ocorre através apenas da análise dos documentos, entendeu? Ou pedir também para converter em uma perícia domiciliar. Os dois casos são possíveis também. Mas, voltando para aquele início. Primeiro de tudo, fazer referimento à INSS, formalizar e guardar a comprovação daquele pedido. Se tiver como ir presencial, melhor. Se não, faz eletronicamente mesmo. Teve a negativa do INSS, aí já tem o que precisa para começar a judicializar. Pediu para fazer uma visita domiciliar porque não tem como levar e não foi feito, tem a comprovação do pedido, tem a comprovação da negativa do pedido, ou pelo menos com essa comprovação do pedido você já também tem o suficiente para recorrer ao Poder Judiciário. E aí a gente volta para os outros documentos médicos. Aí sim, no dia da perícia médica, você tem que levar. Se a gente está falando de autismo, a gente está falando de graus de autismo. Se a gente está falando de bebê celoso, a gente está falando do impedimento de concorrer em igualdade de condições na sociedade, e esse impedimento é de longa duração. A partir de quando eu posso começar a ter o benefício do BPC-LOAS? Aí depois eu vou passar para a doutora Celeste complementar. De acordo, se a gente parte do princípio de que esse benefício é para quem tem um impedimento de longa duração, o que é que vai diferenciar uma criança sem autismo e sem nenhum impedimento para uma criança com autismo? A participação na atividade social. Vocês concordam que de 0 a 6 meses o nível de cuidado é exatamente o mesmo ou muito parecido? Porque o nível de dependência é total. Com um ano, também não muda muita coisa. Na maioria dos casos, lógico que em casos mais graves a gente consegue ter uma nuance um pouco mais enxergável, a gente só começa a perceber esse impedimento de participação na sociedade quando ela efetivamente começa a participar da sociedade, que é no início das atividades escolares. Então, algumas vezes a pessoa consegue a retroação do benefício desde o nascimento, mas, no geral, o que é mais pacífico é a partir do início da vida escolar. Nisso daí você tem todo o histórico médico de todos os atendimentos daquela criança nos postos de saúde, com os médicos, com instituições especializadas, e isso daí que tem que ser levado para o dia da perícia médica. Eu acho que a doutora Celeste pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que deve ser a maior busca, né, de famílias autistas, né, buscando esse direito para os filhos. Na linha do que o Eduardo falou, Luciana, as pessoas com transtorno de espectro autista, né, nós estávamos até conversando no intervalo, da dificuldade de serem diagnosticadas. Me parece que assim, tem que ser da data do pedido efetivo, não tem como retroagir ao nascimento da criança, o passado fica no passado, até porque você nem tinha ciência de que aquela pessoa, que ele teria algum tipo de limitação para a plena integração social. E são muitos os autistas, inclusive, que não têm qualquer tipo de limitação. Por exemplo, no Instituto Pró Vítima tem uma advogada brilhante, ela fez direito, ela fez mestrado, ela é fisioterapeuta, e ela só descobriu que ela tinha um autismo moderado, leve, por conta do filho dela ser autista e há vários anos trabalhando com isso. Mas por que você não faz o teste? Porque, em geral, os pais de crianças autistas podem também serem autistas. E ela se descobriu autista e passou a compreender, já adulta, uma série de fatores que
de comportamentos que ela tinha que eram um pouco, dificultavam, mas não impediam a plena integração social. Então, nós falamos de benefício, nós também não temos que pensar em sobrecarregar o INSS. Nós temos que conceder benefícios para aquelas pessoas que realmente possuam. Então, é pessoa com deficiência, mas temos que lembrar daquele requisito que nós falamos no primeiro bloco, de 1/4 do salário mínimo que caiu, mas o que é importante é a vulnerabilidade social, não é porque a pessoa é autista, ponto, automaticamente ela terá direito a um benefício. Ela pode ser de uma família extremamente abastada. Qual seria o sentido em nós concedermos esse tipo de benefício para uma pessoa que não necessita desse benefício? Então, seria assim, até mais produtivo nós tratarmos da questão ampla dos direitos da pessoa autista e não ficarmos limitados a que se aplica apenas a um segmento, uma parcela dessas pessoas na nossa sociedade. Nós precisamos desmistificar muito essa questão da pessoa autista, exatamente o diagnóstico e o que seria limitador. Porque tem pessoas que passam a vida, chegam aos 40 anos, se descobrem autistas e isso não a limitou em nada no seu pleno desenvolvimento, na sua integração social, mas ela passa a se rever enquanto pessoa de algumas dificuldades que ela tinha. Por exemplo, não tem um outro professor que é engenheiro de computação, que a mãe ela tem uma ONG de pessoas autistas. E no lançamento do Instituto Pró-Vítima, que é um instituto que eu presido, que trata das vítimas individuais e também coletivas, então essa questão do deficiente de uma forma mais ampla e não individualizada, ela chegou para mim e ela falou de uma forma muito simples. E sabe quem são os autistas? Ela falou, presidente de uma ONG de pessoas autistas, que tem filho autista. Falou assim, são os antigos superdotados. As pessoas que eram extremamente inteligentes e que você não conseguia exatamente identificar. Então, nós não podemos estigmatizar as pessoas. Eu vejo que essa pauta do autismo está muito caminhando para uma estigmatização, quando são pessoas que elas são extremamente produtivas em sociedade, quando, por exemplo, estão trabalhando em setores específicos. São pessoas que têm uma alta capacidade de concentração, muito superior à minha, à sua do Gabriel, à do Eduardo. Nós temos, sim, casos graves que precisam de uma atenção do sistema de saúde. Nós temos aí, num outro sentido, casos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e aí sim precisam de um benefício assistencial. E tem as pessoas que só precisam ser compreendidas. Por isso que nós temos, por exemplo, a lei do girassol. O que é a lei do girassol? São as pessoas que elas caminham por nós entre a sociedade e nem sempre é perceptível que ela tem algum tipo de deficiência. São as chamadas deficiências ocultas. Então, ela pode usar ou aqui no pulso, eu já vi eles usando também aqui cordão de girassóis, para identificar, porque às vezes essa pessoa passa a ter um comportamento que num grau de socialização você entende que não seria compatível, você compreende que aquilo pode ser uma limitação daquela pessoa, mas que não a impede de forma alguma a se integrar na sociedade, não a impede de frequentar a mesma escola que todas as outras crianças, que inclusive é lei no nosso país o ensino, a rede regular de ensino. Nós temos que lutar, sim, pela capacitação dos professores, por maiores serviços que tenham, por exemplo, para as pessoas cegas, que as escolas efetivamente sejam dotadas do braille, para as pessoas que tenham dificuldade. É o óculos falante? Será? O óculos falante também, tá? Mas é importante, é um mecanismo é um instrumento de tecnologia assistiva. De fato, o que a gente precisa, e eu entendo, para os autistas, é, de fato, a inserção na sociedade, compreendendo a especificidade de cada nível, enfim, de cada pessoa. Muitas vezes, por exemplo, aí entrando, já que esse é um pós de perícia,
Muitas vezes a criança pode estar num contexto social e a mãe não compreender da importância dela estar inserida na rede regular de ensino. E, ao mesmo tempo, os professores não estarem preparados para poder lidar com aquela situação. Então, de um lado tem a capacitação e, de outro lado, um perito ele pode auxiliar a identificar eventuais violações de direitos daquela criança no ambiente escolar. O que eu percebo, assim, sabe, Eduardo, é que existe, de fato, uma desinformação num sistema hoje que a gente tem de muita tecnologia e acesso muito rápido a essas informações. Mas essa contextualização que a doutora traz para a realidade é importante. Acho que o nosso bate-papo aqui, enquanto pessoas que atuam com essa parte do segmento, é, de fato, trazer informação de forma mais simples, mais clara, para que essas famílias consigam buscar os seus direitos. Eu entendo isso. Então, nessa pegada, nessa tocada, o mais interessante quando a gente está falando do BPC-LOAS para pessoas autistas, o que menos importa é o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico ele é importante quando a gente está fazendo pedidos específicos. Por exemplo, se eu estou pedindo a terapia ABA judicialmente para conseguir que seja pago esse tratamento por um plano de saúde ou mesmo por algum ente público, a gente realmente precisa desse diagnóstico. Mas para o BPC-LOAS, não. É interessante ter esse diagnóstico? Mas o diagnóstico está... um laudo está com transtorno global de desenvolvimento, o outro laudo está com retardo mental leve, o outro lado está com auxílio de retardo mental moderado e, às vezes, não tem um diagnóstico definido. Tudo bem, não tem problema, porque o que a gente está avaliando no BPC-LOAS é um impedimento de longo prazo. A demonstração desse impedimento de longo prazo que é mais importante. Se eu já tenho alguns documentos que comprovam que a pessoa tem patologias de índole psiquiátrica ou global, o que interessa não é qual é o diagnóstico específico naquele momento, no que é que aquele diagnóstico vai impedir da pessoa concorrer em igualdade de condições na sociedade. E para isso daí tem de início o próprio IFBRA, que são aqueles 41 quesitos, mas depois tem alguns outros documentos que a gente tem como levar em consideração. Eu vou dar exemplos bem práticos aqui. A criança já está na alfabetização, já está no pré-escolar. O que é que a gente tem de relatório daquela escola, daquela criança, desde o maternal, ou da creche, ou da assistência social, do CRAS, de outros atendimentos que aquela criança teve. Então, com base nisso daí é que fica mais fácil a gente mensurar esse grau de impedimento para, aí sim, caracterizar o que a pessoa precisa para receber o BPC-LOAS. Nossa, eu fico preocupada, assim, porque eu imagino que a busca pelo diagnóstico, pelo próprio tratamento, quando você olha para o SUS e a demora que você tem de fato, e às vezes até acho que o desconhecimento, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que faz acompanhamento no CAPS, não tem o diagnóstico dela fechado, né? E a busca pelo laudo demora, às vezes, 2 meses, que é a espera por uma consulta. E o quanto isso atrasa a própria justiça para a definição de um parecer, né, doutora? Acho que isso deve ser um dos implicadores, assim. E acho que também, não sei, né, eu estou aqui como curiosa e indagadora, mas me preocupa também entender se esses peritos, de fato, entendem o diagnóstico ou a necessidade ou o comprometimento a longo prazo desse beneficiário. Da experiência que eu tenho dos médicos para quem eu leciono, realmente boa parte não sabe, e isso daí é geral. Mas também a gente tem que levar em conta que quando a gente está falando do BPC-LOAS, a gente está falando de uma avaliação biopsicossocial. Às vezes a gente vai acabar de enxergar aquele impedimento, não é do ponto de vista médico, às vezes é do ponto de vista social, às vezes é do ponto de vista da assistência social.
Então, às vezes, é essa documentação que tem que ser preparada para levar para essa perícia médica. Aí a doutora, acho que pode falar um pouco sobre isso, para como é passada essa informação, né? Como é que a família, de fato, consegue ajudar a justiça, que ela está provocando para que seja feita a justiça para ela. Bom, eu acho que é bastante importante ter um diagnóstico médico. Muitas vezes você não vai conseguir isso tão rapidamente, porque um diagnóstico médico errado também pode estigmatizar aquela criança pelo resto da sua vida, né? Nós temos, conversando com a presidente do Instituto Ana Luísa, ela comentou, por exemplo, que tem associado que tem diagnóstico de transtorno, retardo mental, e que isso é extremamente estigmatizante. Como ela vai chegar para a filha dela e falar: olha, você não consegue acompanhar os seus coleguinhas na escola porque você não tem o mesmo coeficiente de inteligência que aquelas pessoas e tal, porque você tem um diagnóstico de retardo mental leve. E será que está correto esse diagnóstico? Parece que também o autismo é uma das pautas que virou moda e que as pessoas não estão sabendo lidar bem com esse problema. Ele é um problema que é importante em sentido de garantir a sua plena inserção social, garantir que não haja tratamento discriminatório, garantir a inserção da criança na rede regular de ensino com capacitação dos professores, garantir espaços de convivência que não existem na cidade de São Paulo, pelo menos, para pessoas com transtorno de espectro autista. Está sendo construído, acho que, um espaço em Santana, mas a nossa cidade ela é gigantesca. Ela precisa desse serviço para ontem. As estatísticas do Sistema Único de Saúde justificam que tenham polos em todas as regiões da cidade para que essas pessoas possam ter uma vida plena, um desenvolvimento saudável e uma plena integração social. Então, me parece que essa questão de lutar por uma educação de qualidade é muito mais importante do que lutar para que essas crianças tenham BPC-LOAS. Porque nós estamos, muitas vezes, fadando essa criança a uma situação em que ela sempre vai precisar do Estado, quando nós deveríamos estar fomentando que elas possam se integrar plenamente na sociedade. Isso me parece muito mais importante. Que é, inclusive, o que prega a própria Lei Brasileira de Inclusão, quando você fala que a pessoa com deficiência tem que ter autonomia, independência, né, e igualdade de oportunidades conforme a sua necessidade. E aí, doutor Gabriel, acho que seria legal falar sobre a questão do diagnóstico, né? Porque a doutora traz uma questão que é importante. Com o aumento, né, da questão dos diagnósticos de autismo, será que todos, de fato, têm autismo ou são outros transtornos? Atualmente, a gente vê um número mais ou menos entre 35, uma a cada 35 ou a cada 50 crianças acabam recebendo o diagnóstico de autismo, né? Existem alguns fatores que levam à dificuldade do diagnóstico. Vamos lá. Primeiro, a dificuldade do acesso à saúde, né? Muitas vezes a demora para conseguir o agendamento com o especialista, né? Às vezes, quando o paciente ele lida com um médico ali no postinho, muitas vezes o médico não tá apto a perceber precocemente, né? Teoricamente, o autismo ele é diagnosticado até os 3, 4 anos, mas existem esses diagnósticos retardados, retardados no sentido de tempo, né? Existe o problema também do estigma da doença propriamente dita. Muitas vezes a família entra em negação, né, por conta muito pelo preconceito, né? E aí o retardo do início do tratamento, isso pode ser catastrófico, né? Por quê? Porque existe um período mais importante na hora de tratar o paciente com autismo, que é ali entre 8 anos e 14 anos, que é o período de maior desenvolvimento neurológico. E aí, assim, o autismo, como a gente diz, é transtorno do espectro autista. Ou seja, se é um espectro, existem diversas
formas de manifestação do autismo. E aí, assim, quando a gente entra no assunto se a criança deveria ou não frequentar uma escola regular, né? Isso aí depende muito da avaliação individual. Tem crianças que realmente, talvez um auxílio ali no dia a dia da escola já seja suficiente, né? Só que existem graus de suporte que são um pouco mais graves, né? Que se faz necessário, às vezes, uma escola especial. Então, e o que vai determinar isso, né, é uma avaliação individualizada, né? O autismo, ele tem diversas repercussões. Tem repercussão mental, intelectual e até física. Muitas vezes o paciente ele tem uma deficiência de tônus, né? Ele, vulgarmente falando, ele fica todo amolecido. E aí isso faz com que ele tenha dificuldade para andar, para segurar um objeto. E aí o que acontece? Quando você vai fazer uma terapia para o autismo, né? É uma terapia multidisciplinar. Envolve psicóloga, neuropediatra, fonoaudióloga, fisioterapeuta e o retardo do diagnóstico. E aí esse tratamento, que é multidisciplinar, é muito importante ele ser realizado o mais precocemente possível, só que as dificuldades de dar o acesso à saúde e a própria complexidade do diagnóstico em si. Eduardo, você falou sobre a terapia ABA e a gente tem, dentro do segmento de pessoas com deficiência, muitas dúvidas sobre, de fato, o que é a terapia ABA e qual é a incidência, não, né? Mas como ela ajuda esse paciente no tratamento, no próprio questão de inserção na sociedade ou até para ajudar com um melhor diagnóstico. A terapia ABA é um conjunto de ações, é um conjunto de tratamentos multidisciplinares que atuam no ensino individualizado para a pessoa com transtorno de espectro autista. Isso daí significa que quando a pessoa está pedindo terapia ABA, não é um terapeuta ABA, não é um médico ABA, normalmente é uma equipe multidisciplinar que pode ter ou não fisioterapeuta, pode ter ou não psicopedagoga, pode ter ou não fonoaudiólogo, pode ter ou não psicoterapia também, e eventualmente um desses psicopedagogos também pode acompanhar essa criança numa escola de ensino regular. É um tratamento que é caro, todo tratamento individualizado e personalizado, ele é caro, mas muitas pessoas conseguem obter boa parte desse tratamento com os planos de saúde, alguns só judicializando e alguns, mesmo sem plano de saúde, conseguem obter com judicializações de ação, tendo como polo passivo município, estado e, eventualmente, União. Qual a peculiaridade da terapia ABA? O que eu acho que fica mais fácil explicar a terapia ABA a gente fazendo um contraponto com o que a gente tinha de ensino regular da APAE até a década de 90, digamos. Hoje eles também evoluíram muito mais nesses conceitos, mas, via de regra, o tratamento da APAE era um tratamento padronizado, onde buscavam dar algum grau de independência às pessoas com transtorno de espectro autismo, em que preparavam-se essas pessoas para atividades básicas do dia a dia, como acordar, escovar os dentes, arrumar a cama, como fazer o café da manhã, em alguns casos, como fazer algumas refeições, como cuidar de tarefas domésticas, tomar banho, trocar de roupa, se enxugar e cuidados de higiene pessoal. Então, basicamente, esses eram métodos que eram ensinados e repetidos todos os dias para todas as pessoas que iam ao PAI. Então, você tinha pessoas que tinham um grau de dependência muito maior do que outros, onde conseguir atingir aqueles objetivos seria o máximo de desenvolvimento. Mas, para outros, aquilo dali já era adquirido talvez até com poucas semanas ou com poucos meses e ficava subutilizado em relação aos seus potenciais. A terapia ABA
ela traz também esses métodos da PAI que traz esses padrões de repetição e modelamento e rotina. Só que fazem isso daí de forma individualizada. Para as pessoas que têm dificuldade para falar, tem o fonoaudiólogo, agora um fonoaudiólogo especializado em ABA, que basicamente é um método que vai ensinar aqueles profissionais a lidar com os autistas e adotar procedimentos específicos de repetição para que aquelas pessoas possam assimilar, tanto na fonoaudiologia, como na psicopedagogia, como em várias outras subespecialidades também. Tá. Porque eu acho que a doutora também deve ter passado por isso, assim, porque houve uma grande discussão dentro do segmento de pessoas com deficiência sobre a terapia ABA e qual era, né, de fato, a funcionalidade dela, né? A preocupação, acho que era a questão do adestramento, né? De que você tem que ser assim, tem que fazer assim, se você não fizer assim, vai ser castigado. Existe ainda, né, ainda algumas discussões de que a terapia ABA não é para todo mundo. Não é. Né? Uma família que vive, por exemplo, de benefícios sociais, como BPC Loas ou o próprio Bolsa Família, tem acesso. Depende, se judicializar, eventualmente consegue. Ah, é? E judicializa o Estado? Sim, em desfavor do Estado, município, às vezes da União. Normalmente eu vejo mais em desfavor do município e do Estado. É muito comum que o artigo 196 da Constituição coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E, nessa forma, tem uma responsabilidade solidária da União, Estados e municípios. Agora, como a justiça ela é estadual, você vai propor contra o Estado e contra o município de forma solidária. E, dessa forma, ambos serão condenados e responsabilizados a fornecer. Até a questão que eu trouxe um pouco, que falando assim, nós não temos espaços de convivência para pessoas com deficiência. Então, o Estado, se ele não supre essa demanda, que a saúde é um direito universal, portanto, de todos, é sistema único de saúde. Nós estamos acostumados, que somos de uma classe privilegiada, a termos planos de saúde, que isso vai suprir a nossa demanda. Mas o que a Constituição determina é que o Estado tem que fornecer saúde para todos. Essa questão se existem castigos ou não, até vou me aprofundar no tema quando vierem essas demandas para eu poder analisar se seria um adestramento ou se seria, de fato, uma socialização. Me parece que nenhum tipo de castigo contra pessoas com deficiência seria algo admissível, né? Então, até vou providenciar que haja um correto questionamento e quesitação nesse sentido. Mas o que eu ouvi de mães a respeito e que são do meu círculo social, que como elas enxergam, a vantagem é você ter no mesmo local todos os serviços que a criança necessita. Você tem o médico, você tem o fonoaudiólogo, você tem o psicólogo. Ela não precisa ficar atravessando a cidade, indo de um lado para o outro para que e passar o dia inteiro dela correndo. Agora é a consulta com o médico, agora é com o fono, agora... Não, no mesmo local ele já vai receber esse tratamento multidisciplinar. É claro que é uma terapia, é um método, não é o único. Então, precisamos analisar diante do caso concreto se aquilo é ou não adequado, mas que é muito comum o Estado ser condenado a fornecer, até porque ele não fornece no Sistema Único de Saúde. Isso tem ocorrido sem qualquer dificuldade. E complementando a doutora Celeste, em muitas dessas judicializações, é comum que consiga que esses profissionais atendam o domicílio da pessoa com autismo. Então, vai lá o fonoaudiólogo, vai lá a psicopedagoga, algumas horas, eventualmente, na casa da pessoa, outras horas, eventualmente, na escola dessa pessoa. E voltando para aquela questão da aplicação do castigo, da punição, do adestramento, aí é uma coisa de analisar
primeiro, em que acepção está sendo concebida essa questão dessa punição? Nunca ouvi nenhum relato de punição com castigo corporal, nem punições vexatórias. Normalmente, às vezes, até as punições são em determinados jogos de interação. Então, às vezes, a punição é perder alguns pontos no jogo, é perder um bonequinho, ou, eventualmente, ter algumas palavras de ordem mais clássicas, tipo, não, isso não pode, principalmente com graus de suporte mais altos, para tentar fazer com que aquela pessoa possa se adaptar a participar de uma sala com pessoas, que essa pessoa possa participar em uma sala de aula em convívio com as demais crianças da sua idade. Quanto ao ABA, eu tive contato especificamente com um caso, né, que eu fiz uma perícia de obrigação de fazer, e aí eu fui na casa do periciano diretamente, né, e eles me mostraram como que era o modus operandi lá. Assim, o ABA, o ABA especificamente, ele é uma marca de um tratamento multidisciplinar. E aí o que acontece? No ABA especificamente, eles me mostraram, né, eles fazem primeiro uma triagem individualizada e bastante completa e complexa, né, tudo detalhado, tudo planilhado, para no primeiro momento desenvolver, né, o esquema terapêutico e ir analisando a evolução com o tempo. E aí o que acontece? Se você está lidando com um autismo, com um autista, com alto grau de suporte, né, naturalmente você vai necessitando de um tratamento também complexo e cada vez mais profissionais envolvidos. E aí, quando a gente está neste cenário, obviamente um tratamento, digamos assim, um pouco mais convencional, que não está disponível para a maioria da população, acabam sendo não contemplados, né? E o que seria esse tratamento mais convencional? O tratamento mais convencional, normalmente eles passam uma fisioterapia genérica, uma fonoaudiologia mais genérica, não necessariamente tão personalizada assim, né? Na terapia ABA, pelo que eu vi ali nesse caso específico, né, vão na casa da pessoa, coletam uma história, passam 2, 3 dias na casa do periciando, analisando como que é o comportamento dele no dia a dia. Então, você vê o nível de complexidade que é esse tratamento. Isso acaba sendo até inviável financeiramente, né, pro Estado custear. Mas, assim, é realmente uma terapia extremamente complexa, extremamente individualizada, e o preço até se justifica por conta disso. Mas não é para todos, infelizmente. Eu acho que a doutora deve receber bastante demanda referente à questão da saúde do autista, né? Por conta dos planos de saúde, acho que por conta da própria ausência e ineficácia do Estado, no sentido de cobrir, de fato, a necessidade, né, desses pacientes. E acho que o sistema judiciário deve ser bastante provocado nesse sentido. É algo bem comum, acho que eu falo em 3, 4 pareceres sobre esse assunto por dia, mas normalmente é contra o Estado as demandas, não contra o plano de saúde, em geral. Essa que eu fiz especificamente foi contra um convênio, não foi contra o Estado, não. E aí, assim, o que os pais, eles reclamam muito, e aí no caso, né, contra o convênio, eu estava ali desembolsando mensalmente, e isso aumenta a expectativa a respeito da obtenção da terapia ABA especificamente. Igual eu falei, que quando o filho, né, que era o autista, que estava fazendo o tratamento, quando ele não estava fazendo o tratamento ABA especificamente, né, ele estava fazendo um tratamento multidisciplinar que, na visão deles, estava sendo muito superficial, né, e que não estava tendo os mesmos resultados. E mostrando ali a planilha, na hora, deu para ver que, de fato, houve uma evolução desde que foi feito o ABA. Mas ali naquele caso específico. O que eu estou querendo dizer é que não é que só o ABA que serve, né?
O que eu quero dizer é que se você tem o ABA, que é um tratamento muito mais complexo, existe uma possibilidade dele abranger mais tipos de crianças com autismo, né? Tem crianças com autismo que não vão precisar de todas as ferramentas que o ABA proporciona. Mas se tiver um grau de autismo mais leve, pode ser que com uma fisioterapia, uma fonoaudiologia disponibilizada ali pelo SUS já consiga resolver o problema da criança. Agora, para quem fala sobre o risco do autismo, de repente está adestrando a criança, né? Eu acho que a gente tem um paradigma bem simples. No ABA, você vai ter um fonoaudiólogo com atendimento personalizado, você vai ter um fisioterapeuta com atendimento personalizado, psicopedagogo com atendimento personalizado. Se, mesmo assim, ainda não é o suficiente para ter o ideal, a outra alternativa é o fisioterapeuta que atende a todo o restante da população, a psicopedagoga que vai atender a todo o restante da população, e você vai ter tratamentos que não são personalizados. Então, basicamente, são esses dois modelos que a gente tem hoje, um tratamento personalizado e um tratamento comum. Cabe, no caso concreto, fazer a escolha e avaliar a indicação. Não é nem só fazer a escolha, é avaliar a indicação. Eu acho que é isso. Pronto, então, no mais, para a gente encerrar, se a pessoa está com dúvidas sobre como conseguir BPC-LOAS para autistas, terapia ABA, pode entrar em contato com o pessoal do IPEC Perícias. Sigam a gente no Instagram lá, no IPEC Perícias, e passem esse canal adiante aí para vocês, e até o próximo. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos.